Bem-vindo ao curso de Análise e Interpretação de Ensaios de Laboratório, Caracterização Completa. Meu nome é Luciana Praça, eu sou formada em Engenharia Civil pela UFMG, fiz mestrado em Geotecnia na URGS em Porto Alegre e sou doutoranda pela PUC-Rio. Há 2 anos também trabalho em uma projetista e tenho experiência em análise de ensaios de laboratório, ensaios de campo e projetos de barragem. Bom, a nossa primeira aula vai ser o tema, nós vamos ver sobre por que, quando e como caracterizar um material. Então, iniciando a nossa aula, o que é importante a gente saber? Como vamos aplicar o nosso conhecimento do curso na nossa vida prática. Então, quais seriam as nossas aplicações da caracterização completa? Pelo nosso curso, nós vamos reconhecer as características dos materiais envolvidos em um projeto. A partir do reconhecimento dos materiais, nós elaboramos critérios de projeto, premissas de uma geometria de solução, métodos executivos e de controle de obra. Outro ponto importante de aplicação é prever o comportamento dos solos e analisar como os materiais vão nos ajudar a encarar um projeto desde o início. Quais são as ferramentas que a gente tem para avaliar um projeto, para elaborar um projeto? Os ensaios de laboratório, eles também conversam entre si. Eles nos dão informação importante do que esperar de um outro tipo de ensaio, inclusive de ensaios de campo. E também é importante a gente saber dos ensaios de laboratório para ter uma avaliação crítica, uma análise crítica dos resultados que nos chegam. Se a gente vai elaborar um projeto, a gente também tem que ter uma visão crítica dos resultados que a gente está empregando no projeto. Alguns objetivos do nosso curso: listar os principais materiais envolvidos em problemas geotécnicos, reconhecer os principais ensaios de laboratório indicados para diferentes tipos de material e diferenciar tipos de solo a partir dos resultados de ensaios de laboratório. Alguns assuntos que vamos tratar na aula de hoje. Quando e como é feita a caracterização dos solos? Nós vamos ver alguns problemas a serem solucionados pela caracterização e algumas etapas de projeto inicial. Principais propriedades a serem caracterizadas. O que a gente precisa saber sobre o material geotécnico? Quais os pontos importantes da gente avaliar do material para seguir um projeto? Bom, o que você precisa saber antes de começar a nossa aula? Algumas noções básicas de mecânica dos solos. Essas noções são tratadas no nosso roteiro de aula, então é muito importante estudar o nosso roteiro antes de assistir a nossa aula, para se embasar dos temas que serão tratados. Dentre essas noções básicas estão conceitos básicos de geotecnia, como a formação e morfologia dos solos, como são calculados os principais índices físicos, entre outros, que podem também ser estudados nas referências bibliográficas do roteiro de aula. Quais situações práticas a gente vai trabalhar nessa videoaula? Então, eu trouxe para a gente trabalhar alguns problemas do dia a dia geotécnico, que a gente pode solucionar a partir dos índices físicos. Dentre esses problemas, eu listei alguns triviais que eu encontro no meu dia a dia e que é muito importante a gente ter essa noção da aplicação dos índices físicos. Seriam esses problemas: estabilidade de talude, definição de volumes e diretrizes construtivas de filtros e drenos, como a gente vai ver melhor a seguir. Outra situação que vamos ver também nessa nossa videoaula é a concepção de uma nova barragem de terra. Quais são as etapas iniciais de um novo projeto? Nosso primeiro contato com a área a ser estudada, as fases de mapeamento e investigação dos materiais. Então, começando a nossa primeira situação prática, é a aplicação dos índices físicos. Os solos, então, de uma forma reduzida, né? A gente já tem as referências, como eu disse, referências bibliográficas, que vão te dar um embasamento melhor, que vão explicar mais detalhadamente como calcular cada um dos índices físicos. Mas uma noção básica de índice físico aqui é que o solo ele é constituído por 3 fases: partículas sólidas, água e ar. A relação entre esses 3 elementos que constituem o solo determina o estado
O estado é a propriedade do solo em campo. Essas propriedades, elas são definidas pelos índices físicos. Então, os índices físicos, qual que é o nosso objetivo ao determinar índices físicos? Ver o estado do solo e as suas propriedades em diferentes situações, em campo, compactado ou menos compactado. A gente avalia os estados que o solo pode atingir. Então, como que os índices físicos, eles podem nos ajudar a resolver problemas geotécnicos? O primeiro exemplo que eu cito é a estabilidade de taludes. Na vida de um geotécnico, a gente vê problemas de estabilidade o tempo todo. É ruptura em taludes e em estradas, em rodovias, como exemplificado na nossa figura 2. E também deslizamentos, muito comum aqui no Brasil a gente ter casos de deslizamentos em regiões urbanas. E tanto esses problemas, como, por exemplo, um outro tipo de problema seria rupturas de barragem por estabilização, que também envolve estabilidade de taludes. Ambos problemas estão relacionados com índices físicos. E de que forma, né, que esses problemas estão relacionados com índices físicos? Aqui eu simulei, tá, um modelo fictício de uma barragem de terra. E a gente tem o quê? A gente tem a cunha de ruptura, como será tratado em outros cursos da EFIA mais a fundo. Mas de uma forma simplificada, o que a gente avalia na estabilidade, considerando uma cunha de ruptura? A gente avalia o peso dessa massa. O peso dessa massa é o quê? Que está aqui na nossa cunha, dentro da nossa cunha, é a força atuante. Então, a força atuante numa instabilidade, ela está totalmente relacionada com o peso desse material. E além do como que a gente define o peso, né? O peso a gente define pela massa específica, que é um índice físico muito trivial que a gente aprende na faculdade e que é muito importante também no nosso dia a dia geotécnico. Pela massa específica e tendo o volume de material, a gente calcula o peso. Além de calcular o peso, o que seria importante ver? O teor de umidade desse solo que está na barragem e a saturação. Com o objetivo de quê? De objetivo de ver se tem geração de poro-pressão e demais aspectos que vamos ver em cursos mais complexos da EFIA. Mas nesse primeiro momento, o que a gente tem que ter em mente? Que a estabilidade de taludes, ela envolve nossos índices físicos. E a definição desses índices físicos é trivial, para a gente partir para uma análise mais complexa dessa situação. Um outro tipo de aplicação dos índices físicos é quando a gente tanto dimensiona como executa uma drenagem interna de uma barragem de terra. Então, de forma simplificada, uma barragem de terra, ela possui um filtro vertical conectado com um dreno de fundo. Qual que é a função trivial de um filtro vertical? A função trivial do filtro é barrar, é não deixar que essas partículas do solo se conectem com o filtro e passem, né? E sejam carreadas, né? Elas sejam levadas para outra posição. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o filtro vertical, ele tem que ser suficientemente fechado, né? Ele tem que ter vazios muito pequenos que retenham esse solo que está no meu solo compactado, no meu aterro compactado, evitando, inclusive, um tipo de problema de ruptura de barragem, que é a ruptura por pipe, por erosão interna, carregamento de partículas internas. Então, o que eu preciso para fazer, para construir e para dimensionar um filtro vertical que adequa a essa minha condição? Primeiramente, tem algumas funções, né? Tem alguns conceitos e algumas condições que a gente vai avaliar nas próximas aulas. Mas o que a gente tem que ter em mente é que na hora de construir e de dimensionar um filtro, a gente tem que ter um filtro que ele condicione a água e que retenha o aterro que tá compactado. Então, a gente precisa de um filtro com índice de vazios baixo, uma porosidade baixa, que retenha partículas do solo compactado. Por outro lado, a barragem também conta com um dreno de fundo. E qual que é a função do dreno de fundo? É percolar, é direcionar a água retida
aqui no dreno para fora da barragem. Então, nossa intenção com o dreno é o quê? É fazer com que a água tenha espaço e condições para ir embora, para percolar, indo embora da barragem sem gerar uma poropressão, sem gerar carregamento aqui por conta da água. Então, o que a gente precisa de um dreno? A gente precisa que o dreno tenha um alto índice de vazios. Durante tanto o dimensionamento como a execução, a gente tem que garantir um alto índice de vazios, que esse material do dreno, esse material interno do dreno, eles têm uma porosidade compatível com a percolação da água. O nosso terceiro exemplo de aplicação de índices físicos é o cálculo do volume a ser escavado para a construção do maciço. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que para construir esse meu maciço, eu tenho um volume compactado. Esse volume compactado, nós vamos ver no curso de compactação, como calcular a massa específica de compactação, o teor ótimo de umidade, mas o que a gente quer ver aqui é o seguinte questionamento. Nós temos um volume de solo a ser compactado e, por outro lado, a gente tem um material a ser escavado. Esse material escavado, ele vai vir para a região da barragem para se formar um aterro compactado. O que a gente precisa saber para dimensionar o volume que eu tenho que escavar de material para vir para a minha região da barragem ser compactado? A gente precisa saber a massa específica do solo aqui em campo, o teor de umidade e o índice de vazios que a gente tem desse material natural. E, por outro lado, a gente precisa saber da massa específica do aterro, do teor de umidade ótimo, que eu vou compactar meu aterro, e do índice de vazios envolvidos aqui. Para quê? Para calcular, para relacionar uma condição com a outra e calcular qual volume eu preciso escavar para construir o meu aterro. Bom, pessoal, no próximo bloco, a gente vai ver a situação prática de concepção de uma nova barragem.